O mês de abril trata da atenção e segurança e saúde ocupacional do trabalho. E de que maneira as empresas podem cuidar e promover um ambiente seguro e mais saudável? E a gente vai falar sobre agora segurança no local de trabalho, né? O local de trabalho seguro, ele é também um local de trabalho mais agradável e mais produtivo também, né, Ari? Com certeza, Judson. Um trabalho seguro, ele é bom em todos os sentidos, tanto para a produtividade quanto para o emocional desses funcionários. É por isso que a gente conversa agora com o professor Fernando Mota, ele que é engenheiro de segurança do trabalho e também professor do IFBA. Professor, boa tarde, bem-vindo. Primeiro eu queria começar esse bate-papo chamando a atenção para esse mês, que é o Abril Verde, que trata da segurança do trabalho. A gente está num país onde são registrados anualmente mais de 600 mil acidentes. Isso chama a atenção, é um número grande, né? Qual a importância desse mês para combater esses números? A importância desse mês, né, você colocou muito bem, a estatística de acidente é em torno de 659 mil trabalhadores são acidentados por ano no Brasil. Isso significa que são quase 2 vezes a população de Conquista. E o mais agravante, Ariela, é o seguinte, que nós temos, em quantidade de óbito, nós temos em torno de 2.800 trabalhadores que são mortos por ano no Brasil. Então, é uma estatística que nos assusta, né? E o Abril Verde veio no sentido de quê? De justamente conscientizar as pessoas na questão da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, o desafio nosso, né, é passar para a população, né, para a comunidade, a importância da prevenção. E, principalmente, para os envolvidos no processo, que são gestores e trabalhadores, e se conscientizem do comportamento seguro, para justamente tentar reduzir uma estatística que é tão grave, né? A cada 3 horas morre um trabalhador no Brasil. Isso é muito triste. Muito triste, de fato. Professor, como tornar um ambiente de trabalho mais seguro? Porque quando a gente pensa em segurança no trabalho, a gente acaba pensando em profissões mais arriscadas, né? Como quando a gente estava aqui, a gente viu que tinha um rapaz colocando um outdoor, ele não estava com nenhum equipamento de proteção individual. A gente pensa em indústria, a gente pensa em fábricas de modo geral, né? Mas como tornar o ambiente de trabalho mais seguro? Isso é extremamente importante, Ariela. Inclusive, né, por coincidência, a gente estava aqui, né, para gravar e estava um trabalhador realizando atividade em altura. E o G1 ontem publicou, de Santa Catarina, publicou uma matéria muito triste, né, 2 trabalhadores, um com 21 anos de idade e o outro com 23 anos de idade, justamente fazendo um trabalho de altura. Ele foi realizar uma atividade para desobstruir, né, a soja de um silo a 8 metros de altura. E sem um cinto de segurança, né, o que aconteceu? Ele desequilibrou e caiu dentro do silo. Ou seja, ele foi soterrado pela soja. O colega foi socorrê-lo, né, e também caiu. Ou seja, medidas simples poderiam ter evitado esse acidente. 2 jovens, né, um com 21, outro com 23, infelizmente entrou nessa estatística. E o que fazer para a gente resolver esse problema? É simplesmente conscientizar a classe trabalhadora e principalmente o gestor da empresa. E se você perceber que se fizer uma pergunta para os gestores de empresa, né, se eles têm interesse que seus trabalhadores sofram acidente, a resposta é simples: não, Fernando. Se perguntar para os trabalhadores, eles também vão dizer que não. E se perguntar para o governo, esse muito menos, porque a Previdência gasta por ano 2 bilhões de reais, eu falei 2 bilhões de reais, com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E aí fica aquela pergunta no ar: mas se o trabalhador não tem interesse, o governo não tem interesse, né? O gestor também não tem interesse. E por que tanto acidente? E aí vem a questão que a gente, quando analisa, né, na minha percepção como profissional de engenharia de segurança do trabalho, está na questão do comportamento. Né? Precisamos mudar o comportamento. E aí o que acontece? Quando sugerimos para o empregador, né, implementar medidas de controle, né, em uma máquina, por exemplo, ou no trabalho em altura, por exemplo, né, o que é que se vê em mente? Custo. E a pergunta é: quanto custaria a vida de uma pessoa? Comparada com uma ação, com uma medida de controle, é infinitamente, né, pequena. Então, não é o custo que é o problema está na consciência. E quando falamos de comportamento, falamos de paradigmas. E o que são paradigmas? São as experiências que esses gestores e empregados viveram no passado, sempre trazendo a segurança do trabalho como algo secundário. E quando nós viemos para o presente, né, para a consciência de que devemos implementar essas medidas, entra em cena justamente o paradigma. Na hora de implementar essas ações, né, o inconsciente diz: não, segurança do trabalho é secundário. Aí só acorda quando, infelizmente, há uma tragédia, né? Essa, infelizmente, né, 2 jovens perderam a sua vida.
Infelizmente, né, professor? E uma coisa que chama a atenção é porque existe a legislação, né, que protege esse trabalhador no ambiente de trabalho. E muitos desses trabalhadores são autônomos. Por exemplo, alguém que mexe com energia elétrica, né, muitas vezes um eletricista ele é autônomo. Então tem que partir, né, desses profissionais também esse conhecimento, né? Não é só o técnico de segurança do trabalho que vai fazer esse controle. Se o funcionário ele é autônomo, por exemplo, ele tem que garantir também a proteção dele. Exatamente, Ariela. Inclusive, o IFBA, né, em cada curso técnico do IFBA tem uma disciplina de segurança do trabalho. Justamente porque esses alunos hoje, amanhã serão ou empregados ou gestores. E a instituição já está conscientizando, né, esses alunos para futuramente, né, poderem atuar nas empresas ou até mesmo como autônomo. Inclusive, nós temos alunos lá do curso de eletromecânica que trabalham como autônomo. E eles recebem esse conhecimento. É a contribuição, né, do Instituto Federal para com a sociedade, justamente com o objetivo de reduzir esses acidentes. E além disso, né, nós também temos um curso técnico em segurança do trabalho que forma, né, a cada 6 meses técnicos em segurança do trabalho para o mercado, né? Tudo isso em prol, né, de reduzir essa estatística que não é, né, agradável para ninguém. E um mercado que está precisando, continua precisando de funcionários qualificados, de pessoas qualificadas para atuarem na segurança do trabalho. Continua, inclusive, né, por ser engenheiro de segurança do trabalho, algumas empresas, né, alguns colegas, alguns gestores me ligam, né, procurando se eu conheço algum profissional de segurança do trabalho para indicar para as empresas. E é claro, né, que a gente tem o maior prazer de fazer isso, só que existe um problema, né, que os profissionais que terminam o seu curso hoje não dão continuidade na melhoria da sua capacitação. Eu sempre digo para meus alunos, a sala de aula é um ponto de partida, é um ponto inicial, só que a gente precisa aprimorar fora da sala de aula. E aí a gente fica com dificuldade, às vezes, de indicar um profissional, porque esse profissional não está atendendo o mercado. E o que é que o mercado procura hoje desses profissionais? Principalmente trabalhar com gestão e com foco de trabalhar comportamento. Ele tem que ter essas habilidades, né? Trabalhar com gestão e trabalhar com comportamento, porque é o profissional que faz a ligação entre o empregado, né, e o empregador, o técnico de segurança do trabalho. Então ele é extremamente importante dentro de uma organização e, né, com certeza, não tenho dúvida disso, eles contribuem bastante para que essa estatística não seja maior. Né? Ou seja, o trabalho que eles fazem, apesar que ainda, né, nós temos muito trabalho pela frente, mas poderia ter sido pior essa estatística se não fossem esses profissionais. Muito obrigada, professor Fernando Mota, pela sua contribuição. E fica esse alerta, né, Judson? Existe a capacitação, todo mundo tem que se conscientizar, tanto os profissionais quanto os gestores, para que esse número caia. Afinal, 600 mil trabalhos, mais de 600 mil acidentes por trabalho a cada ano no Brasil, uma morte a cada 3 horas no Brasil por acidente de trabalho é um número que precisa diminuir. Volto contigo. Eu diria que é um número alarmante, né, Ariela? Segurança é fundamental em tudo e no trabalho também, para que a gente não perca tantas vidas e tantas pessoas não fiquem, né, com problemas por conta de acidentes que poderiam ser evitados. Valeu, obrigado, Ariela. Mais uma vez, o professor Fernando também pelas informações.